3h25, 30 graus e 1 décimo é a temperatura aqui em Lajeado. Nós estamos recebendo no estúdio da Rádio Independente o deputado estadual Rodrigo Maroni, do PV, para falar sobre emendas, sobre verbas que foram destinadas para alguns municípios, dentre eles o município de Encantado, para o hospital, mas também para falar sobre a sua atividade, porque o Maroni, a gente até dias atrás falava que o Vale do Taquari não tinha o deputado, pois estamos recebendo aqui um deputado que nasceu, cresceu em Porto Alegre, que tem suas origens na capital, mas que tem a família aqui ligada ao Vale do Taquari, em Encantado e também em Lajeado. E o Rodrigo Maroni está morando em Encantado agora, e a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa decisão dele de estar por aqui, também do trabalho, até porque ele defende a causa animal. É o seu mote, assim que conseguiu se eleger deputado estadual, foi vereador de Porto Alegre também. Eu acho que começamos por aí, Rodrigo, te apresentando, falando um pouco da tua carreira, né, política, ou até mesmo antes da política, para chegar ao ponto em que está hoje. Bem-vindo aqui à Rádio Independente, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, satisfação em falar com vocês aqui da Rádio Independente. Até estava perguntando, achei muito bonita a rádio, bem organizada, né? Como um reflexo de toda a região aqui, né? E muita satisfação estar falando com vocês. A minha carreira, na verdade, eu de formação sou formado em História, Ciências Sociais e Gestão Pública, né? E pós-graduado em Psicanálise, Psicanálise Clínica, Psicanálise Junguiana, né? Antropologia, Filosofia, História também. E agora estou me formando para ser psicanalista. Então, a partir de novembro, oficialmente serei terapeuta psicanalista, né? Mas a carreira é ligada à política, né? Então, da onde começa? Começa em 93, eu ainda muito jovem, tinha 12 anos de idade, eu nasci em 81, como eu estava comentando aqui, e começo a participar do ativismo político da cidade e tal. Em 98, eu me consolido como uma liderança estudantil, né? Aí vou presidente do Diretório Central dos Estudantes, 3 gestões, diretor da Uni, né? No ano de 2003, né? Diretor da União Nacional dos Estudantes, e aí começa a minha luta pelo movimento estudantil. A questão dos animais, né? Foi uma vivência dentro da minha casa, como tu comentaste aqui, minha mãe, né, e meu pai são da região do Vale do Taquari. Eu tenho muito orgulho daqui. Eu só não nasci, mas eu vivenciei a realidade aqui da região durante toda a minha vida, porque desde os 3 meses de idade eu vim visitar minha avó e tal. E a questão dos animais surge daí. Então, uma família muito vinculada à questão dos animais, minha mãe, a minha irmã, né? E no ano de 2008, 2007, eu começo a colaborar com o trabalho delas, assim, né? Doando animais, recolhendo animais de rua, ia muitos animais para minha casa. Minha casa sempre teve tinha 10, 15 animais de passagem muitas vezes, né? E aí eu vou pro litoral, que eu comentei aqui um pouco anterior ao ser vereador, né? E lá no litoral, para quem não sabe, as pessoas sabem em geral, né? É um local de grande descarte, de abandono de animais, porque as pessoas vão no verão agora, por exemplo, novembro, vão pro litoral, Tramandaí, e muitas delas deixam os animais lá. E esses animais se reproduzem. Então, é uma quantia de animais muito grande. E lá eu começo efetivamente fazer um trabalho mais permanente vinculado à causa animal, né? Mas como vereador, você já tinha essa bandeira, assim? Ou isso surgiu depois de morar lá, de conhecer essa realidade? Na verdade, eu fui vereador no ano de 2015, né? Eu me elegi em 2012. Então, foi anterior. A causa animal foi anterior, né? Eu assumo já o mandato como um vereador da causa animal, né? Me consolido como um vereador da causa animal, e sou em 2016 o vereador da causa animal do Brasil mais votado, né? Com o maior número de votos que teve na causa animal. E surgiu Quantos votos foram? 12 mil. 11.770, quase 12 mil. Faltou 200 votos para 12 mil. E eu só não fui o mais votado de todos. Eu fui o 4º mais votado do Rio Grande do Sul também, né? E eu só não fui o mais votado do Rio Grande do Sul porque foi um enfrentamento muito grande. O meu trabalho, ele me consumia muito, a minha demanda da causa animal, até as pessoas questionavam. Era tão permanente, diária, que eu tinha que me revezar entre a dedicação, entre a campanha, que ficava uma parcela, e o resgate, o atendimento de animais, tamanho era o número de animais que tinha na rua. Tô dando uma olhada aqui nas tatuagens agora do Rodrigo. Agora, olhei e eu vi que tem patinhas.
né? No seu braço ali de tatuagem. Na outra tem um urso panda, eu acho, né? Tem um panda. É um panda. Então é no corpo mesmo, tá tatuado no corpo dele essa causa animal mesmo, não é da boca para fora. Por que você acha que tá tão forte, né? As pessoas que você falou, o vereador mais votado em Porto Alegre naquela ocasião, em relação ao Brasil também, da causa animal. Aqui em Lajeado nós temos uma vereadora que também foi eleita, né? Talvez você conheça até a Ana da Pama, que é a associação aqui dos animais de Lajeado, também foi muito bem votada, a segunda mais bem votada. Por que tá tão forte, tão em alta esse tema e talvez as pessoas estão dando mais valor agora ou as pessoas que defendem a causa animal estão tendo mais espaço para propagar? Como é que você vê esse movimento Brasil afora, mas especialmente focando aqui no nosso estado e na região? Eu acho, na verdade, que são alguns fatores, né? Quando eu fui candidato a vereador pela causa animal, eu praticamente era sozinho em 2000. Quando eu assumi o mandato em 2015, no Rio Grande do Sul não tinha isso, né? E eu vi que na eleição de 2020 agora, e ela deve ter sido eleita agora, essa moça da Pama, houve uma ampliação disso. Eu acho que são vários fatores, né? O primeiro deles, as pessoas estão identificando que os animais cumprem um papel de substituição de filhos mesmo, na relação familiar. Então, uma pessoa que é idosa, ao invés de, muitas vezes, ela ter uma companhia humana, né, ela tem um animal, uma família, um casal que quer tocar sua carreira, quer trabalhar, vai para o animal. E também o animal, né, que é uma batalha que a gente tem, ele não só substitui efetivamente, como ele é uma relação leal, né? Porque as relações humanas elas se dissolvem. Então hoje tu é amigo de um, amanhã tu é colega do outro, amanhã tu tá casado, isso se desfaz. A relação com o animal não se desfaz se a parte envolvida humana, né, tem o vínculo. E também eu falava isso em 2016, que ainda está muito incipiente, é muito poucas leis, né? Mas eu acho que a ausência de política pública também fez com que muita gente identificasse nos animais, né, por não ter leis, não ter efetivamente nada sólido, né, uma pauta, uma causa a se lutar. Então acho que são esses fatores, os animais de rua também, obviamente que houve uma sensibilização com relação a isso, né? Então eu tenho visto em várias cidades do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, muitas pessoas pegando causa. E também tem a questão eleitoral, né, de marketing mesmo, de muitos vereadores, por exemplo, que não são da causa animal, nunca foram, ou não, e aí pegam e identificam nesse um mercado, como é, e vão fazer essa luta em várias cidades. Então o cara, eu era do esporte, estou indo para os animais, Então acho que passa por essa análise aí, né? Que projetos você tem aprovado já na causa animal e que outros também pretende colocar em prática? Olha, na Câmara Municipal lá de Porto Alegre eu apresentei 330. Isso eu tenho certeza que eu fui o maior parlamentar em número de projetos. 330 projetos? 330 que eu apresentei, 330 lá na Câmara, né? Em 2 mandatos? Em 2 mandatos, né? Que foi 2015 a Dá uma média de um projeto a cada 2 dias, então, mais ou menos. Chegava a ter dias que eu apresentava 5, 10, né? Então, assim, e o que aconteceu para vocês entenderem? Que é uma grande dificuldade, por isso que eu sou daqueles que estimula as pessoas a pegar a causa animal. Seja que já foi, seja que não foi, quer pegar agora. Porque dentro do parlamento, qual é a lógica da política? A política ela tem um funcionamento, um sistema, né, político. Existem vários tipos de bancadas dentro da política. Então existe a bancada, por exemplo, dos de esquerda, existe as bancadas dos religiosos, dos pastores, existe as bancadas de obra, pessoas que estão... Existe bancada do esporte, existe bancada socialista, conservador. Bancada de animais não tem. Então o que acontecia? Eu apresentava o projeto e por eu ser da CCJ eu conseguia colocar em votação. Mas os outros vereadores nunca, e assim é uma tradição, não tem uma cultura de preocupação com os animais. Primeiro, né? Porque animais dá custo para o município, para o executivo, né? Gera custo. Segundo, né? Eles têm uma opinião que os animais não renderiam votos. Então, assim, não vão votar porque, por exemplo, se eu voto nisso aqui, eu tenho uma igreja, eu tenho um grupo de socialista, eu tenho um grupo de conservador, eu tenho... Nos animais não se identifica. Então é muito saudável que está entrando essa bancada de pessoas que futuramente, daqui 10, 15, 20, 30 anos,
possa se ter aí, por exemplo, ao invés de ter uma vereadora, um deputado, nós futuramente ter 5, 10, que daí fica mais fácil de tu articular. Então, dos projetos, só para te falar, eu apresentei tudo que tu pode imaginar, desde disciplina dos direitos animais, né? Proibição de animais em gaiola, proibição de animais em coleira, proibição contra pessoas que têm que parar para animais, para não ser... O número de animais é expressivo, que animais atropelados, né? Até rodeio eu cheguei a tocar, zoológico, todas as questões vinculadas em todos os aspectos, porque a gente pegou e fez o quê? Tudo que faltava no Brasil, e falta tudo para os animais, e pegamos mais projetos. Eu me lembro que a gente pegava muitos projetos da Europa, de países do primeiro mundo, para fazer a comparação e inclusive forçar mesmo que as pessoas refletissem. Então, eu peguei tudo que era projeto do mundo e apresentei. Então, não tem nenhum projeto que não foi apresentado. Aprovado realmente é uma dificuldade. Sequer muitas vezes é votado. Lá na Assembleia agora, como deputado, tem 2 projetos que eu acho... Mas é um avanço, porque as pessoas se forçam. Por exemplo, hoje tem delegacia... Como vereador desses 300 e poucos, nenhum aprovado? Nenhum aprovado. Nenhum aprovado, porque realmente, assim, eu era um só vereador. Eu era um vereador, como a da PAMA aqui deve saber, né? E é uma dificuldade enorme. Primeiro porque se tranca pauta, o executivo coloca projetos e nunca entra os dos animais. E tu fica muito refém no discurso, que é justamente o papel dos vereadores, dos deputados. Por exemplo, assim, isso é papel do executivo, é da prefeitura. Então, isso não pode gerar porque gera custo, né? Projetos simples, por exemplo, assim, que agora é uma das coisas que eu tenho batido bastante, por exemplo, colocar uma placa para parar para os animais, os municípios. É uma coisa simples, né? Um custo mínimo. Ou adoção de animais em escolas do município, do estado. Também simples, não teria custo. Disciplina extracurricular do direitos animais. Por exemplo, colocar alguém a fazer o debate com as crianças e os jovens. São coisas simples. Proibição de coleira. Não tem custo para o município. Poderia ter uma lei que proibisse o animal viver 15, 16, 18 anos amarrado pelo pescoço. E tudo é muito difícil. Mas já se avançou. Por exemplo, eu tinha a questão da Delegacia dos Animais como um centro. Hoje já tem a Delegacia dos Animais. Quando eu entrei, não tinha. Então, eu cumpria o papel de policial. Em 2015, se vocês pegar meus vídeos, tinha ali 5, 10 milhões de visualização. Eu ia, muitas vezes, a própria polícia, os delegados de polícia, lá da região metropolitana, do litoral e de todo o estado, né? Comissários, comandantes de brigada militar, até hoje fazem isso, me ligaram agora 2 semanas atrás, né? Pediam para mim cumprir um papel que teoricamente deveria ser ancorado pela lei. Então, por exemplo, eles iam e apreendiam alguém, um grupo de traficantes, ou tinha um tiroteio ou homicídio, e tinha um animal envolvido, eles me chamavam. O animal ficava, por exemplo, prendiam a família inteira, e ficavam os animais, né? Teve casos, por exemplo, que deu tiroteio e pegou o tiro no animal. Não tinha o que se fazer. Animais de maus tratos, de estupro, de zoofilia, algumas dezenas de vezes, atropelamento todo dia, né? Animais esfaqueados. Isso aí são casos diários. É importante, não é para mim. Essa Ana da Pama deve saber o que eu estou falando bem, porque é em todos os lugares. Vocês imaginem, basta a imaginação daquele que acha que isso não sai muitas vezes diariamente, né? Se nós temos tráfico, se nós temos estupro, se nós temos homicídio de humanos diariamente, que teoricamente podem relatar, vocês imaginam o que acontece com aqueles que não podem. Então, e a Delegacia dos Animais é uma realidade. Nós estamos com a delegacia online, agora vai entrar em votação, está na CCJ, né? E essa frente que eu acho que é o fundamental a ser falado. Eu digo assim, que eu conseguindo isso já seria uma grande coisa, que é a frente do fim das carroças no estado do Rio Grande do Sul, né? Então isso para mim garantiria, justificaria o meu mandato. Esse é um projeto que você está tramitando? Não, já aprovado. A frente já está aprovada. A frente já está em... Aqui já está em andamento, já está agora em andamento. O que é essa frente? Ela foi aprovada agora 2 semanas atrás, foi dificílima, né? Por quê? Porque muitos deputados, é importante as pessoas entenderem, né? Muitos deputados e vereadores têm suas bases eleitorais de carroceiro, ou seja, tem prefeitos, inclusive, no Rio Grande do Sul, que fazem carroçaço. A gente tem uma cultura aqui de exploração dos animais de grande porte. Então, tem pessoas que fazem, inclusive, comícios de carroça. Tá, mas o que de fato, Rodrigo, está aprovado, o que não pode ser? A frente parlamentar pela discussão
da tração animal. O que é essa frente, para te entender, né? Foi proibido em Porto Alegre, por exemplo, as carroças, foi proibido em Novo Hamburgo, está sendo proibido pontualmente. Não tem fiscalização, as carroças continuam. Então, o que eu fiz? Identificando que há uma maioria política que é a favor dos carroceiros, eu fui lá e aprovei a frente. Meu objetivo agora é percorrer o estado do Rio Grande do Sul inteiro, né, fazendo essa discussão que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né, chamando a comunidade e mostrar que os animais de grande porte são explorados até o limite da morte. Trabalham com patas fraturadas, em situações vulneráveis, são jogados à morte. Todas as vezes que eu fui resgatar cavalo, sempre estava morrendo. E foi uns 200. Então, o que nós agora estamos aprovando essa frente? Vamos construir até março, fevereiro, março, demonstrando que os animais são explorados assim de uma maneira, colocam lixo, espancam, batem, não tem carroceiro amigo dos animais, né? E vamos entregar ao Ministério Público, ao governador, tendo o objetivo de tentar, o ano que vem, consolidar com o governador um projeto pela proibição das carroças. Aí proibir. Porque a única maneira que tem, na minha opinião, de proibir carroça é tirar um carroceiro da carroça e botar na prisão. Se o cara estiver na carroça, tem que sair preso. Não tem meio do caminho, não tem alternativa. Tem que a Brigada Militar identificar, a Polícia Civil tirar o cara, porque senão não sai. Tem gente que diz, mas eles têm que ter projeto para eles sair e tal. Hoje nós temos Cine, nós temos entidades do municípios relacionadas à questão do emprego, e a carroça não é um espaço onde as pessoas, e eu sou totalmente, tem muitas pessoas, minha família é pobre, quero deixar um relato aqui, eu fui garçom, muito importante na época da universidade, até os 24, 25 anos, né? Basta procurar a minha carteira de trabalho e vocês ir nos bares que eu trabalhei. Ou seja, aqui não é uma discriminação com pessoas pobres. Primeiro, não é uma profissão que foi organizada. Carroceiro, o indivíduo sobe numa carroça e começa a bater no cavalo. Então não é alguém que se preparou. Trabalhar de garçom, jardineiro, pedreiro, limpeza, qualquer coisa, ou fazer algum curso, o indivíduo pode fazer. Agora eles querem condicionar a sair empregados da carroça justamente para não sair da carroça. Estamos conversando com o Rodrigo Maroni, do PV, deputado estadual, que agora está fixando residência em Encantado. Deixa eu só fazer uma correção, eu falei antes um projeto a cada 2 dias, na verdade foram 8 anos, né, de vereador em Porto Alegre, fechou 2 mandatos inteiros. 8 anos. Então dá uma média aí de um projeto a cada praticamente 9 dias, mas mesmo assim é muita coisa, né, que ele apresentou lá em Porto Alegre. Para o Vale do Taquari, é importante a gente falar, até tem aqui uma emenda parlamentar, né, que veio no valor de R$100 mil para o Hospital Beneficente Santa Terezinha de Encantado, através da sua participação. Eu gostaria de falar, Rodrigo, do seu envolvimento com o Vale do Taquari. Se pessoas de prefeituras de Encantado, de outros municípios da região, já te procuraram, se a tua causa é mesmo animal, ou se de repente, porque a gente há muito tempo fala que o Vale carece de pessoas na nossa Assembleia Legislativa. E agora, então, temos uma pessoa, né, que está aqui ligado, sim, a uma causa, eleito muito provavelmente por essa causa, mas que pode abraçar outras também demandas do Vale do Taquari. Com toda certeza, né? Eu fui eleito pela causa animal, costumo dizer, e fui eleito também majoritariamente lá pela região metropolitana, que eu tenho muito agradecimento. Eu fiz quase 28 mil votos, 27 mil votos, e eu devo ter feito em torno de 17 mil votos em Porto Alegre, na região metropolitana. Mas eu, não só por princípio, nem por mérito meu, mas por ser minha função parlamentar, a relação com o Vale do Taquari é fundamental aqui, né? Não só prefeituras, como os próprios vereadores, como essa Ana, por exemplo, da PAMA, já convido, como outros vereadores de outras causas, é minha obrigação, né? Meu trabalho é esse, é atender as demandas, e eu, por estar aqui, o prefeito lá de Encantado, eu já tive falando pelo menos o Jonas, né? Eu acho que pelo menos umas 5 vezes ali, né? Ele semanalmente me chama para alguma conversa, inclusive para a questão agora do castramóvel, ele me chamou a semana retrasada, né? Então, assim, eu estou à disposição dos prefeitos de Lajeado, Roca Salles, Arroio do Meio, Estrela, né? Toda a região, enfim, aqui, Mussum, né? Encantado, e as cidades do Vale do Taquari, para qualquer coisa que for demandado, porque é uma obrigação nossa, né? Não é nem um mérito meu. E com relação a ser o primeiro deputado daqui, a gente comentava que o Edson, por exemplo, que a esposa dele também foi aqui da região, né? Era Edson Brum? A Edson Brum, que a esposa dele era de Encantado, agora estão em Rio Pardo. Mas me dá uma satisfação enorme, porque minha família é toda daqui,
né? Mas eu acho que é uma obrigação de todos os deputados atender todas as regiões, né? Não só... Mas por estar aqui, pela facilidade, pelos prefeitos poderem me contatar, a gente poder reunir semanalmente, diariamente, né? Podem me contatar que eu estarei... Eu e o meu gabinete. Tu conheceste aqui o Lopes, né? Que é meu chefe de bancada hoje, foi meu chefe de gabinete, tá desde o início comigo, né? Eles têm feito até eu gostaria de fazer uma saudação, porque eles têm feito uma peregrinação pelo estado inteiro. Fizeram 40 municípios aí nos últimos 2 meses só para falar sobre a questão das carroças e a questão das emendas. Tu perguntou das emendas, a gente mandou uma emenda para o Hospital de Encantado, e o ano que vem o nosso objetivo é mandar aqui para Lajeado, tanto para a saúde quanto para os animais. Tá bom, então a gente agradece a presença de Rodrigo Maroni, deputado estadual, agora com residência fixa aqui em Encantado. Então agora temos um deputado representando o Vale do Taquari. Obrigado por ter vindo à Rádio Independente e trocar essas informações conosco. Muito obrigado vocês, muito obrigado à comunidade, né? Eu estou à disposição sempre, obrigado pelo convite. Quem quiser encontrar ele vai ter que percorrer um pouquinho, né? Porque diz ele que mora no meio do mato, lá com um macaco, com um monte de bicho ao redor, até porque ele gosta, né? Qual é o bairro lá em Encantado? É o bairro Santo Antão. Eu moro lá, deve ter... Olha, eu não quero exagerar, tá? Mas deve ter uns 100 macacos que passam lá na minha casa por dia, né? E eu tenho 6 cachorros, né? Então a gente vive, a minha esposa, 6 cachorros e a macacada, os lagartos, também tem bastante lagarto. Tá bom. Rodrigo Maroni, deputado estadual, conversando conosco aqui no Redação no Ar. As portas aqui da Rádio Independente estão abertas. O Fábio Almeida diz muito boa entrevista. O André